E aí, galera, vamos lá para mais um dia de conhecimento aqui. Hoje a gente vai estudar os tipos societários, tá? Mas antes da gente estudar os tipos societários, eu preciso conversar com vocês sobre a teoria geral das sociedades empresárias, né? Preciso passar algum conhecimento aqui de alguns conceitos, uma nomenclatura que a gente vai utilizar a partir de agora, para a gente poder entrar em cada tipo societário desse. Então, eu dividi as aulas sobre tipos societários em duas, né? Essa primeira, a gente vai ver a teoria geral e vamos entrar em três tipos societários menos usuais, né? Na nossa economia. E a aula de amanhã a gente reservou para os tipos societários mais comuns, né, de se encontrar na sociedade, certo? Então, vamos que vamos. Deixa eu aumentar aqui os slides. E aí, logo depois dessa aula, gente, a gente se encontra lá no Google Meet. Hoje a gente terá uma atividade prática que vocês vão responder em grupo e depois vão passar para mim as respostas através do líder de vocês, né? Então, cada grupo tem que ter um líder para se comunicar diretamente comigo, porque são muitos alunos. E aí fica mais fácil a comunicação, tá certo? Então, hoje aqui o assuntinho do dia, teoria geral das sociedades empresárias, ok? Só para ficar claro, na aula de ontem eu falei que o MEI, ele tinha que ter uma receita bruta de até 60 mil reais, né? Mas essa receita já foi atualizada, né? A gente foi buscar nas fontes contábeis na internet, porque eu tô com o manual de Rubens Requião e o manual tá desatualizado, então era 60 mil anteriormente. Hoje, 81 mil para a renda bruta anual. Além da renda bruta anual, para que o MEI possa se constituir, ele tem que ter a constituição do capital social também de 81 mil reais. O que é esse capital social que eu falei tão rápido ontem? Esse capital social é formado pelo dinheiro investido para que esse empreendedor possa iniciar a sua atividade empresarial, tá, gente? Então, tudo que ele comprar de bens e o dinheiro que ele tiver disponível para o início da atividade dele vai ser considerado como capital social para o início, para dar o start, digamos assim, na atividade empresarial, ok? Então, recorrigindo aí, tá em vermelhinho para você, corrijam os slides que eu já mandei para vocês de ontem, na parte do MEI que tem 60 mil, não é 60 mil, é 81 mil, né? E eu agradeço a um dos amigos de vocês que agora não vou me recordar o nome. Mas é isso aí. Quando a gente usa manual, né? O manual ele é estanque, né? E a internet ela permite esse fluido, essa fluidez das informações, né? Muito mais dinâmica e atualizada. Só para a gente entrar também em conceitos que a gente já sabe, né, a diferença entre empresário individual e a sociedade empresária. O empresário individual vai organizar os fatores de produção, capital, insumo, mão de obra, tecnologia, ele vai buscar a lucratividade de maneira sozinha, solitária, né? Já a sociedade empresarial é uma sociedade constituída por 2 ou mais sócios, né? Isso é bem óbvio, mas é tão óbvio que eu preciso falar para que depois não haja nenhum tipo de dúvida, tá certo? E lembrar os senhores também que a partir da MP 2019, hoje é possível que a gente tenha uma sociedade empresarial chamada de unipessoal, que é uma sociedade empresarial constituída por apenas uma pessoa. Então, é verdadeira a afirmação que a gente tem de dizer que a sociedade empresária é sempre constituída por 2 ou mais sócios? Não, hoje não mais. Porque a gente tem agora a possibilidade de constituirmos uma sociedade unipessoal, formada por uma única pessoa apenas, tá? Então, foi só para dar esse alerta, que eu sei que vocês sabem a diferença de empresário individual e sociedade empresária, mas eu precisava deixar bem claro que hoje a sociedade empresária também pode ser constituída de maneira unipessoal, tá? E aí, como de costume, a gente tem que buscar todo o nosso conhecimento na legislação, né? E a legislação, o Código Civil, lá no artigo 981, todas as regras que a gente for utilizar na aula de hoje estão sendo extraídas da parte do Código Civil, tá? Da parte do livro 2 do título do direito comercial, do direito empresarial. Então, o artigo 961 desse código, ele vai dizer que celebram contrato de sociedade às pessoas. Então, a sociedade empresarial é formada por pessoas, né? Que
vão se obrigar reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica. E aí eles vão exercer aquele papel empresarial que a gente viu. Vão organizar os fatores de produção, vão atrás da lucratividade e assim vão poder suprir as necessidades que existem, a demanda que existe na sociedade, tá certo? Então, aqui é só para você saber realmente o conceito técnico de sociedade comercial. Então, é toda aquela que as pessoas se unem com um objetivo comum, né? De produzir bens ou prestar serviços, de maneira que esteja sendo buscado isso através do princípio da lucratividade, tá, gente? Sempre lembrar disso, que uma sociedade comercial, ela não pode ser enquadrada como tal se ela não tiver a lucratividade como sua finalidade última, né? E aí ele diz que a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, a sociedade ela pode tratar de vários tipos de serviço, prestar vários tipos de serviço, produzir vários tipos de bens, não precisa ficar estanque num único serviço ou num único bem, não, tá bom? Então, aqui está o conceito técnico de sociedade comercial. Gostaria também de falar com vocês sobre a diferença, mais uma vez, de sociedade, de associação e empresa. A gente não viu isso na aula de ontem, então, portanto, são conceitos que a gente precisa saber distinguir com bastante detalhe e com propriedade, já que vocês vão trabalhar com isso na vida profissional de vocês por toda a vida, né? Então, uma sociedade, como a gente já falou, é a reunião de pessoas, né, que giram em torno de um objetivo comum, que é a busca da lucratividade, e para isso eles organizam fatores de produção, mão de obra, capital, insumo, eles precisam se organizar, né, economicamente. Já a associação é a reunião de pessoas também, só que as associações elas não têm finalidade lucrativa. Essa é a grande diferença para uma sociedade empresarial para com a associação, tá? Então essa diferença gritante você tem que saber e dominar para o resto da sua vida. Já a empresa em si, a gente distinguiu ela do estabelecimento comercial, a gente disse que o estabelecimento comercial é o local onde tudo funciona, e a empresa, digamos assim, é o conjunto de organização dos fatores de produção, né, para que a demanda social possa ser atendida. E a empresa também, obviamente, ela busca a lucratividade, né? Ela traz a lucratividade para os sócios e empresários, tá bom? Então, só para deixar mais claro aqui, eu trago os conceitos aqui de associações. E nessa hora você pode parar e pensar e perguntar assim, opa, mas eu já ouvi falar que existem associações comerciais. Como é que funciona isso? Existem mesmo. As associações comerciais, elas têm esse nome, mas embora tenham esse nome comercial, associação comercial, ela não tem finalidade lucrativa também. Ela está ali constituída, reunião de pessoas para prestar algum tipo de serviço de apoio às empresas. Por exemplo, plano de saúde de algumas empresas, tá? Com serviço odontológico, serviço médico, né, pertencentes àquela determinada empresa. Então, eu tenho uma associação para plano de saúde empresarial. Então, são associações comerciais que não têm finalidade lucrativa, mas elas vêm para trazer um bem-estar a quem pertence àquele setor empresarial, tá certo? Então, cuidado com isso. Tenham essa diferenciaçãozinha também em mente. Outra coisa, a sociedade ela precisa ser personificada, né? O que é a personificação? A gente falou na aula de ontem. Quando a sociedade ela é registrada nos órgãos competentes, como por exemplo a junta comercial, essa sociedade ela passa a existir. A gente viu que a pessoa física ela nasce a partir do seu nascimento biológico, né, ela adquire personalidade, que é a obrigação, que é a constituição, digamos assim, de direitos e deveres em sociedade. Já as pessoas jurídicas, elas são pessoas fictícias, criadas pela legislação. E quando é que elas nascem? Elas nascem a partir do registro dos seus atos constitutivos sociais, tá certo? Então, uma associação, ela não necessariamente precisa ser
registrada, diferentemente da sociedade. A sociedade comercial ela precisa ter o registro para funcionar, tá? Com alguma exceção que a gente vai ver na aula de hoje, mas a regra geral é essa. Inclusive, a gente viu que é uma das obrigações dos empresários registrar a sua sociedade, a sua atividade, antes mesmo de exercer essa atividade comercial, essa atividade empresarial, tá, gente? Então, essas são grandes diferenças aí que existem entre as associações e as sociedades empresariais, tá? Outra grande diferença que a legislação tecnicamente traz para a gente é com relação à sociedade empresária e à sociedade simples, tá? A sociedade empresária é aquela que se sujeita ao registro nos órgãos competentes, na junta comercial mais precisamente, e que ela está ali para desenvolvimento de organização dos fatores de produção e busca de lucratividade e exercício da profissão com habitualidade, com profissionalidade, né? A gente viu esses requisitos. Já a sociedade simples são as demais. E as sociedades simples, elas não estão registradas na junta comercial. Elas podem sofrer um registro, por exemplo, no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Geralmente, sociedades simples são aquelas sociedades não comerciais para prestação de serviço de atividade intelectual, artística, literária, que a gente viu na aula de ontem, né? Eles se registram, mas se registram no cartório, por exemplo. Então, serão sociedades simples, porque eles não exercem a organização dos fatores de produção em si, como a gente viu na atividade de ontem, né? E a própria legislação diz que essas pessoas que exercem atividade intelectual, atividade artística, literária, não necessariamente irão exercer atividade empresarial. Elas não irão a princípio, exercê-las, a não ser que se constituam uma sociedade realmente com vários profissionais atuando naquela mesma área, e aí sim eles possam vir a organizar fatores de produção e se organizar como sociedade empresária, né? Mas fora isso, eles podem se registrar, e o seu registro é um registro simples no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá bom, gente? E aí nasce a sociedade simples. Então, as pessoas jurídicas, elas nascem para a sociedade, juridicamente falando, quando elas registram seus atos constitutivos, seja um contrato social, seja um estatuto, ok? A sociedade empresária é da mesma forma e o registro dela se dá na junta comercial. E aí eu trouxe para vocês essa diferença, né, da sociedade simples para a sociedade empresária. A sociedade empresária que vai organizar os fatores de produção, que vai em busca da lucratividade, ela vai se registrar aonde? Na junta comercial, né, de onde ela vai se estabelecer. Né? Então, eu tenho um hotel aqui em Altamira, tenho um hotel lá em Recife, tenho um hotel lá no sul do país. Eu tenho que me registrar nas 3 juntas comerciais pertencentes a esses estados, tá? Então, é sempre assim. Cada estado tem a sua própria junta comercial e as juntas comerciais se espalham pelos municípios daquele estado, tá? Então, cada estabelecimento daquele tem que se registrar na junta da sede ou da filial onde esteja exercendo as suas atividades, tá bom? É assim que funciona. Já a sociedade simples, que é aquela sociedade para pessoas que exercem atividades intelectuais, por exemplo, o registro civil o registro dessa sociedade se dá simplesmente no cartório, né? No cartório civil de pessoa jurídica. E aí, onde é que está essa regrinha? Está lá também no Código Civil, no artigo 1150. Deixa eu deixar marcado aqui para vocês. Artigo 1150 diz que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo de quem? Das juntas comerciais, tá? E já a sociedade simples, no registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas por aquele registro. Então, lembrar que cada cartório tem as suas próprias exigências, né? Suas próprias taxas a serem pagas, né? O cartório de Pernambuco é diferente do cartório aqui do Pará, com relação às taxas e com relação à documentação exigida. Então, esse artigo 1150 ele vem justamente para dizer de maneira clara o que está aqui
no slide para você. Deixa eu ligar o computador aqui na tomada, porque ele já tá querendo descarregar. Certo, galera? Então, vamos lá. Vamos seguindo a aulinha. Até agora, eu acho que não tem muita novidade. Vocês já devem ter visto isso de maneira geral com a professora Cris no período passado, né? E a gente vem agora, realmente... Deixa eu organizar aqui, gente, porque tá querendo descarregar o computador, né? E aí, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, a gente vai analisar na aula de hoje esses tipos societários que estão aqui, esses 3 tipos societários que eu deixei em negrito. Sociedade em conta de participação, na aula de hoje, né? A gente vai dividir em 2 aulas. Sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Elas são tipos societários que são menos usuais, né? Por nossa economia. Então, a gente vai estudar ela de maneira bem rápida, porque na prática, os 3 tipos mais importantes são esses 3 tipos finais que eu deixo para vocês para a aula de amanhã, principalmente a sociedade limitada e a sociedade anônima, tá bom, gente? Mas antes da gente entrar nesses tipos societários em si, começar a ver as características de cada um deles, né? Saber distinguir esses tipos sociais, a gente precisa da teoria geral, tá? A gente precisa de alguns conceitos, que alguns conceitos estejam fixados na nossa mente. Então, a gente precisa ir para as classificações dessas sociedades, tá? Que classificações seriam essas? Olha, quanto à personificação, isso a gente já falou muito aqui, né? Quanto à personificação é a existência de personalidade jurídica ou não. Existem sociedades personificadas e sociedades não personificadas. A personificada é aquela que registra os seus atos constitutivos nas juntas comerciais. E aí estão os exemplos para vocês das sociedades que serão registradas nas juntas comerciais. Já as sociedades não personificadas são aquelas sociedades que a gente chama de sociedade irregular, né? Que ela não existe para o mundo legal, para o mundo jurídico. Ela está ali no anonimato, ela está ali, digamos assim, de maneira constituída de maneira irregular, sem recolher impostos e tudo mais, né? E aí, um dos exemplos é a sociedade em conta de participação que a gente vai analisar na aula de hoje. É uma sociedade normal, só que a característica dela é que existem sócios que não vão ter responsabilidade na sociedade. A gente vai analisar isso. Por isso que não se obriga a existência do registro entre esses sócios, o registro desses sócios nas juntas comerciais. A gente vai analisar isso com mais calma, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, primeiro eu posso ter sociedades personificadas que adquirem personalidade jurídica, ou seja, que podem contrair obrigações e direitos na vida civil. E existem sociedades não personificadas. E essas sociedades são aquelas que não estão registradas, que não são regulares, né? Para efeitos, digamos assim, efeitos legais, ok, gente? E uma característica de uma dessas sociedades, a característica comum dela é da sociedade em conta de participação, é de não ser personificada. E a gente viu que existem consequências para essa falta de registro, né? E a gente vai revisar com mais profundidade na aula de hoje. Então, o que é a personalidade jurídica? Quando é que essa personalidade jurídica começa a existir? Então, para as pessoas físicas, adquirem personalidade jurídica no momento do seu nascimento. Já as pessoas jurídicas, que são pessoas fictícias, a partir do momento do respectivo registro dos seus atos constitutivos. E esses atos constitutivos, eles podem ser contratos, um contrato social, ou pode ser um estatuto, que é onde fala sobre todas as regras, as normas, quem é o gerente da empresa, sobre qual é o objeto da empresa, sobre o que ela vai servir, vai ofertar para a sociedade. Então, todas as regrinhas daquela empresa vão estar nos atos constitutivos, seja o contrato social, seja o estatuto, tá? Então, eu trago 2 regras também do Código Civil, tanto o artigo 45 quanto o artigo 985. Eles vão dizer que as sociedades vão adquirir personalidade jurídica com a inscrição
né, com um registro próprio dos seus atos constitutivos nos órgãos competentes, tá certo, gente? É sempre assim. É só para que você tenha essa noção, já que a gente está falando de sociedades personificadas e sociedades não personificadas, né? Então, a gente viu ontem os principais efeitos de você registrar uma sociedade. O primeiro de tudo é que para que o Estado possa controlar, né, essas sociedades que serão registradas aí. E para que ele possa incidir o seu momento, né, o seu momento de tributação naquela sociedade, naquela determinada sociedade. Deixa eu desligar o telefone aqui, gente, que eu tirei a internet, mas não desliguei, então o pessoal fica ligando, né? E desconcentra bastante a gente. Então, eu trago outros efeitos aqui também. Um outro efeito que a gente viu na aula de ontem foi que, com a inscrição dessa sociedade, e ela vai adquirir a personalidade jurídica, né? Ela oferta para os sócios a separação patrimonial, que a gente viu, né? Ou seja, não vai existir uma confusão patrimonial, e sim a separação dos bens. Então, se o sócio tiver obrigações, se o empresário tiver obrigações a cumprir, ele vai cumprir essas obrigações através dos bens e do capital social que tá dentro daquela empresa. O capital empresarial, e não vai responder com seus bens pessoais, né? Então, é um atrativo você registrar a sua sociedade. Mas aí eu trago efeitos mais complexozinhos para a gente analisar na aula de hoje também, né? Vocês precisam saber. Primeiro de tudo, a capacidade, vou começar a ticar aqui, né? A capacidade de contrair obrigações e direitos na sociedade. Segundo o efeito dessa personificação jurídica, desse ato constitutivo, desse registro, né, é que se você tem personalidade jurídica, você pode figurar no polo ativo ou no polo passivo das demandas judiciais. Outra coisa, a sua sociedade vai ter nome próprio, vai ter estabelecimento comercial próprio, né, vai ter patrimônio próprio e diferente e inconfundível com o patrimônio dos sócios, né? Então, cada sócio, ele responde individualmente ali, mas, aliás, ele não vai responder individualmente, ele vai responder com o patrimônio da sociedade, certo? E outra coisa, as dívidas da sociedade, elas terão que ser solucionadas com o patrimônio da sociedade. Então, a responsabilidade dos sócios seria uma responsabilidade, digamos assim, subsidiária. Eles só iríamos buscar realmente o patrimônio pessoal desse sócio se a gente verificar, por exemplo, que está acontecendo fraude naquela sociedade, né? Então, aí a gente faz a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, né? Desconsidera a personalidade dela e aí vai buscar no patrimônio pessoal dos sócios o capital necessário para cumprir com aquelas obrigações inerentes e adquiridas através do exercício da atividade empresarial, né? Que a gente viu que o ônus da atividade empresarial, quem suporta são os sócios, são os empresários que estão ali de frente daquela atividade comercial, né? E aí eu boto um lembrete bem grande. Esse registro não é condição de exercício, aliás, é condição para que você possa adquirir personalidade jurídica para a sua sociedade, separar o patrimônio da sociedade do patrimônio individual, mas não é um requisito sine qua non, não é um requisito de existência daquela sociedade. Aquela sociedade pode existir sem estar registrada, né? A gente viu isso. Agora, é obrigatório o registro, né? Para que os efeitos, os atos daquela sociedade sejam atos legais, atos com possibilidade de fé pública, de atos que realmente existam naquela sociedade, né? Então, o Código Civil obriga esse registro, mas não é um requisito essencial da atividade. Os requisitos essenciais a gente viu na aula de ontem, né? Que são a organização dos fatores de produção, exercer a atividade com habitualidade, profissionalidade e a busca da lucratividade, tá bom? Esses são os requisitos. Sem esses,
uma sociedade não pode ser considerada como uma sociedade empresária, tá? E aí o Estado obriga o camarada a se registrar por todas aqueles fatores que a gente já estudou até aqui agora. Mas aí você se pergunta, olha, e qual é a consequência, que a gente também já estudou de maneira superficial, qual é a consequência do não registro daquela sociedade? São inúmeras. Primeiro que há confusão patrimonial, bens do sócio e da sociedade vão se confundir na hora de resolver e de cumprir com as obrigações daquela sociedade. A gente viu também que o sócio ele não pode requerer a falência, não pode requerer a recuperação judicial, que é uma ajuda que o Estado dá, né, principalmente com relação à carga tributária. Ele alivia a carga tributária para ver se a empresa consegue se reerguer. E se ele não tiver registrado, ele não vai requerer, não vai poder requerer esse auxílio, né, que existe na legislação, não vai poder requerer ao Estado esse auxílio. Outra coisa é também essa sociedade não vai poder participar de licitação pública, não vai poder contratar com o Estado, não vai poder prestar seus bens e serviços para o Estado, né? Então é algo gravoso, né? Então é algo interessante que esse registro seja feito, né? É uma espécie de incentivo ali para que os empresários registrem as suas atividades, registrem as suas sociedades, né? Outra coisa também é que os livros empresariais eles não vão ser autenticados. E o que pode acontecer? Olha só, o livro empresarial são livros onde todo o funcionamento, todo o faturamento, tudo que sai, o que entra, caixa e tudo mais, existem vários livros, né? Mas toda a vida circula, toda a vida da empresa circula dentro desses livros, está registrada nesses livros, que antes eram livros físicos, hoje eles estão possíveis aqui através da internet, do computador, né, em mídia. E qual é a necessidade de autenticar isso? Olha, se houver uma demanda judicial contra essa sociedade tem como se defender e como comprovar os fatos que estão sendo alegados contra ela, porque os livros são tidos como autênticos. Eles foram registrados, então tudo que está ali é verídico, é verdadeiro. Se o camarada não está registrado, qual é a certeza que a gente tem de que aquele livro empresarial é um livro fidedigno, né? Então aí o Estado diz, opa, não, se o camarada não se registrar, tudo que ele tiver colocado ali no livro comercial, no livro empresarial dele, não vai ser considerado como verídico. A gente vai dar essa prioridade para quem está realmente registrado, tá? E esses livros empresariais, eles devem ser colocados a registro nas juntas comerciais todo ano, né? Todo ano de existência, de vida útil daquela empresa, ele tem que levar a registro os livros empresariais dele, tá? Que é uma forma também de o Estado controlar a atividade empresarial daquela determinada sociedade. Também, se eles não se registrarem, eles vão se sujeitar às sanções previstas nas leis tributárias, porque provavelmente estão cometendo o crime de sonegação fiscal, né? E eles não vão poder se matricular junto ao INSS, né, para recolher a previdência, por exemplo, dos seus funcionários, né? E isso é gravosíssimo, tá bom? Então, são consequências da falta do registro, consequências técnicas que podem acontecer, né? E que os empresários, juntamente com os administradores, que são são junto com o sócio, junto com o dono daquela empresa, eles são o tripé, são o braço direito daquela empresa. Então, administradores e contadores, principalmente aqui, quando eu falo de livros empresariais, eu estou falando da atividade atinente aos contadores. Mas os administradores têm que ter ciência desse fluxo, porque os administradores são aqueles que vão saber onde colocar a grana, onde investir também e o que fazer para a empresa ter mais lucratividade. Então, todas essas regras técnicas que a gente fala aqui agora, elas podem parecer cansativas, mas no dia a dia de vocês isso vai ser muito corriqueiro, tá, gente? O que mais que eu tenho para falar para vocês na aula de hoje? Outra classificação, né, na teoria geral aqui dessa... Marília, por favor, vê se tem alguém te chamando aí fora. A gente vê aqui quanto à responsabilidade do sócio, a gente já viu, né?
O sócio ele pode responder de maneira limitada. Se ele tiver registrado, fala para ela que agora eu estou em aula, que eu não vou poder atender, tá? Depois eu entro em contato com ela. A menina ligou, ela achou pouco, ainda veio aqui atrás de mim no escritório, não pode. Mas vamos lá. Então, quanto à responsabilidade do sócio, eles vão responder de maneira limitada, né? Limitada a quê? Poxa, se ele registrar as atividades dele no cartório, se ele registrar principalmente na junta comercial, a responsabilidade dele se obriga aos bens patrimoniais da empresa. A responsabilidade ilimitada, por sua vez, é uma responsabilidade que há confusão patrimonial. Tanto os bens dos sócios quanto os bens da sociedade vão responder pelas obrigações empresariais. E há também a responsabilidade mista, que essa responsabilidade mista a gente vai analisar hoje na sociedade em comandita na sociedade em comandita simples, tá, gente? Vocês vão ver como é interessante essa responsabilidade mista, tanto limitada como ilimitada para os sócios daquela empresa, né? Depois, outra classificação que existe aqui é quanto ao regime de constituição e dissolução. Eu tenho sociedades contratuais, regidas principalmente pelo Código Civil, mas eu tenho sociedades também regidas por estatutos, né? A lei da sociedade anônima, por exemplo, é um estatuto desse tipo de sociedade. Tá lá, a lei 6.404, tá aí na telinha para vocês. Então, existem sociedades que são constituídas através de contratos, vão registrar justamente esses contratos sociais, e existem outras sociedades que serão regidas por estatuto. A lei dela é o estatuto, né, que é essa lei que o próprio Estado cria. E, por exemplo, aqui é a lei da sociedade anônima, que é a lei 6.404, tá? E eles vão registrar justamente esse seu estatuto. Eles têm que criar o estatuto daquela empresa com base nessa lei. Tá? Eles não podem fugir, colocar coisa no estatuto que não esteja presente aqui na lei, tá bom, gente? É assim que funciona. O Código Civil também tem que analisar as regras do Código Civil, mas essas sociedades que se organizam de maneira contratual, eles têm uma liberdade muito maior para colocar regrinhas nesse seu contrato social, tá certo, galerinha? Deixa eu diminuir aqui esse ar, que tá começando a bater o calor. Outra coisa, quanto às condições de alienação dessa participação societária? Existe sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Na sociedade de pessoas, a mão de obra, digamos assim, aquilo que aquela pessoa tem para acrescentar, que ela tem de competência primordial, é levada em consideração. Já na sociedade de capital, o mais importante é o investimento financeiro, realmente. Então, na sociedade de capital, a livre circulação das cotas, a venda dessas cotas. Já na sociedade de pessoas, não. Porque o que interessa aqui é o trabalho exclusivo de uma determinada pessoa, é aquele trabalho que ela desempenha. Então, na sociedade de pessoas, não existe essa venda de cotas, né, essa venda da participação da pessoa. Já na sociedade de capital, há sim a venda mais livremente, há uma circulação mais livre de cotas societárias, por exemplo. Cotas societárias são partes daquela sociedade que são negociadas, tá? Para que aquele camarada que adquirir uma cota, em cima daquela cota adquirida, ele vai ter uma lucratividade, né? Se aquela empresa for bem sucedida, né? Então, essa é a diferença de sociedade de pessoas e sociedade de capital. E aí, Fábio Ulloa, que é outro doutrinador bastante famoso, né, e renomado aqui no direito comercial, ele vai fazer essa distinção entre sociedade de pessoa e de capital. E aí eu vou deixar para que vocês analisem esse material com mais calma em casa. Eu trago esses conceitos para que vocês possam ter um norte na hora de estudar, tá? Um efeito que eu queria chamar a atenção dessa falta de registro, né, nas juntas comerciais, pelas sociedades empresárias, é esse efeito trazido pelo Código Civil novo aí, que é o efeito da desconsideração da pessoa jurídica. O que é você desconsiderar a pessoa jurídica? Olha, se ela não tem registro, eu não vou ter como estabelecer limites de responsabilidade dos sócios. Então, os sócios respondem ilimitadamente, tanto com bens sociais como com bens empresariais.
Mas mesmo para aquelas sociedades registradas, isso pode acontecer. E de que maneira pode acontecer? Olha, se aquela sociedade estiver fraudando, sonegando tributação, por exemplo, ou estiver fraudando realizando qualquer tipo de fraude naquela empresa, o juiz pode decretar a desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica daquela sociedade e alcançar o patrimônio individual dos sócios, para que eles respondam pelas obrigações que eles adquiriram e não estão conseguindo cumprir e estão fraudando, inclusive, essas obrigações, tá? Então, o Poder Judiciário é o único que pode autorizar essa desconsideração da pessoa jurídica, também chamada de desconsideração da personalidade jurídica, onde os bens pessoais do sócio vão ser alcançados, mesmo sabendo que aquela sociedade é uma sociedade irregular, é uma sociedade registrada, onde a responsabilidade do sócio é limitada, a princípio, mas porque a sociedade está agindo fraudulentamente, é como se fosse uma punição que o judiciário impõe àquela sociedade, tá certo, gente? Então, um instituto muito interessante. Primeiro, se o registro não tiver regular, se não tiver feito o registro. E segundo, mesmo para aquelas sociedades que têm o registro efetuado com sucesso, pode ocorrer esse instituto se tiver havendo fraude naquela sociedade, tá certo? E agora, por fim, a gente entra em 3 tipos societários na aula de hoje, né? O primeiro tipo societário que eu quero analisar com vocês é a sociedade em conta de participação, a CP, que a gente chama, né? Primeiro você tem que saber que existem 2 tipos de sujeitos nessa sociedade aqui. Eu tenho o sócio ostensivo, que é aquele que responde ilimitadamente por todas as obrigações da sociedade, tá? E eu tenho o chamado sócio participante, que é aquele sócio que ele é meramente um investidor, né? Ele vai aplicar grana naquela sociedade ali, para que aquela sociedade possa desenvolver suas atividades. Desculpem. Então, a primeira característica da sociedade em conta de participação é que existe essa participação de sócios investidores. E que esse sócio investidor, ele só vai ser responsabilizado no limite do seu investimento. Já o sócio ostensivo, não. O sócio ostensivo, ele responde por todas as obrigações sociais, né? De maneira ilimitada, ou seja, até com patrimônio próprio ele pode arcar com as obrigações daquela sociedade, né? Outra coisa muito interessante nessa sociedade em conta de participação, que a gente já viu ali quando a gente analisou as características que são comuns às sociedades, né? Essa teoria geral dos tipos societários, é que a sociedade em conta de participação, ela não necessariamente precisa registrar seus atos constitutivos, tá? Então, é uma tecnicidade que a lei traz e diz, olha, para esse tipo de sociedade, a gente não necessariamente obriga que haja um registro. Então, tanto é assim que o sócio ostensivo responde ilimitadamente, né? Porque ele não é obrigado a registrar seus atos constitutivos, tá? E, principalmente, ele não é obrigado a registrar ainda os investimentos que ele recebe, tá? Ele vai responder pela sociedade como um todo. É como se eu tivesse uma sociedade, digamos assim, unipessoal, e eu tenha sócios investidores nela, mas eu respondo pela sociedade. Eu e uma amiga, não sei, respondemos por aquela sociedade. Isso é a chamada sociedade em conta de participação, porque a gente admite participação dos sócios investidores, tá, gente? Então, é uma sociedade que não é muito usual, porque os sócios hoje, eles querem proteger seu patrimônio particular. Então, se eles vão proteger seu patrimônio particular, não tem como ele proteger através da sociedade em conta de participação. Por quê? Ele, na sociedade em conta de participação, obrigatoriamente, ele vai responder ilimitadamente por todas as obrigações daquela sociedade e ele vai funcionar de maneira irregular, inclusive. Ele não vai estar nem registrado, né? Então, não é uma sociedade muito usual na nossa economia. A em nome coletivo, ela é constituída mediante contrato, né? Há o contrato social daquela empresa, daquela sociedade ali. E todos os sócios, deixa eu marcar aqui para vocês.
todos os sócios respondem ilimitadamente e respondem solidariamente pelas obrigações. O que é uma obrigação solidária? Olha, eu e mais 2 sócios dessa sociedade em nome coletivo aqui. Todos nós respondemos pela integralidade das responsabilidades ali, inclusive com o nosso próprio patrimônio pessoal, tá? Mas na hora de alguém cobrar uma obrigação, ele pode cobrar só de mim. E eu tenho a obrigação de responder por toda ela, mas depois eu tenho o direito de regresso contra os meus sócios para que eles paguem a parte deles nessa responsabilização. Isso é o que a gente chama de responsabilidade solidária. E a responsabilidade ilimitada é uma responsabilidade onde todos esses sócios respondem tanto com patrimônio social quanto por patrimônio da empresa, tá certo, gente? Então é assim que funciona. Aí eu trago onde é que está ela na sociedade essa sociedade em nome coletivo aqui no Código Civil. Ela está aqui no artigo 1039 do Código Civil, que diz que, primeiro de tudo, outra característica, somente pessoas físicas, deixa eu marcar aqui, somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios de maneira solidária, né? Aquilo que eu disse, um sócio pode responder por toda a obrigação e depois ele buscar, através da ação de regresso, do direito de regresso que ele tem, a parte dos outros sócios, né? E todos eles respondem de maneira ilimitada pelas obrigações, ok? Então, é uma sociedade que, quem é hoje que quer correr o risco de empreender e ver o seu patrimônio pessoal podendo estar em jogo ali, em risco naquele empreendimento? Ninguém, porque hoje a gente sabe que as sociedades comerciais, elas sofrem riscos seríssimos de não vingarem, de terem insucesso, né? De não serem bem-sucedidas. E se elas não forem bem-sucedidas, o que é que vai acontecer? O patrimônio pessoal daqueles sócios ali existentes vão responder. Quem é que quer isso? Então, é uma sociedade que também é pouco usual, né? Nos dias de hoje, por conta justamente dessa responsabilização aí, ilimitada, que é trazida aqui para os sócios que participarem desse tipo de sociedade, tá? E por fim, para a gente encerrar a linha de hoje, a gente tem, é isso mesmo, a gente tem a sociedade em comandita simples. É uma sociedade um pouco mais usual do que os 2 tipos anteriores que eu acabei falando aqui, né? Ela tem uma incidência um pouquinho maior, mas mesmo assim não é tão usual quanto uma sociedade limitada, quanto uma sociedade anônima, tá? Então vamos começar entendendo como é que essa sociedade funciona, através dos seus sujeitos. Eu tenho 2 tipos de sujeitos. Eu tenho os sócios, 2 tipos de sócio, né? Basicamente aqui. Eu tenho os sócios comanditados, que eles vão ser responsáveis, eles vão ter uma responsabilidade ilimitada pelas obrigações da empresa. E tenho o sócio comanditário, que é aquele sócio, é parecido com o sócio investidor, né? Mas aqui ele compra uma cota à parte daquela sociedade e ele só vai responder por aquela cota à parte que ele adquiriu. Ele só é obrigado ilimitadamente, digamos assim, sobre o valor da cota à parte que lhe pertence. Já o comanditado não. O comanditado ele é responsável por toda a sociedade, ilimitadamente, né? E só pessoas físicas podem ser comanditados. Já os comanditários podem ser pessoas físicas ou mesmo pessoas jurídicas, tá? Que podem comprar uma cota à parte de uma determinada sociedade ali, certo? Aí, é um tipo de sociedade que é registrada através de contrato social. E esse contrato vai ter que discriminar quem são os sócios comanditados e quem são os sócios comanditários. Quem são os sócios que têm responsabilidade ilimitada e quem são aqueles que vão responder apenas pela sua cota à parte, né? É muito detalhezinho, né, gente? Mas é assim que funciona. Agora, a gerência desse tipo de sociedade só vai ser possível, né, através de sócios comanditados, que são aqueles que têm responsabilidade limitada. São aqueles que respondem na vera pela sociedade em comandita simples. Tá bom, gente? Então, é ele que vai estar lá na gerência, é ele que vai constar no contrato social. E é assim, com essa responsabilização mista,
que a gente tem essa sociedade em comandita simples. Outra coisa, a firma social desse tipo de sociedade, ela é representada através pelo nome do sócio comanditado. Então, eu tenho Poliana Gonçalves, Sociedade em Comandita Simples. Mas, apesar de estar no meu nome, eu tenho por trás da minha figura, eu tenho outros sócios, que são sócios que adquirem cota parte na minha sociedade, tá? E que respondem com limite, de maneira limitada, ao valor da sua cota parte. Tá bom, gente? Então, essas são as características dos três tipos societários iniciais que eu queria que vocês soubessem. Os demais, por terem características muito peculiares, a gente vai estudar na aula de amanhã, né? Espero que tenha ficado tudo muito claro aqui para vocês. Quando a gente entrar na nossa reunião no Google Meet, a gente vai ter a oportunidade de esclarecer alguma dúvida que tenha ficado aqui e também passar para vocês a atividade prática de hoje, tá? De início, a gente deve trazer algumas questões para que você resolva, e incluindo casos práticos também, você juntamente com o seu grupo, tá? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até já!